Tudo bem? Estão mais ou menos, né? Boa noite. Falando sério, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. E espero que o Vasco ganhe hoje. Não me digam, não tentem me dizer quanto está o resultado. Não quero saber. Bom, é uma honra estar aqui hoje com vocês. A gente está dando continuidade à nossa série Clube do Livro. Quantos estão amando essa série? Só alguns. Bom, eu acho que você está amando e você não pegou direito ainda ali né, o que eu falei. Quantos estão amando essa série? Muito obrigado. Valeu. Bom, queria compartilhar com vocês hoje, com vocês que estão aqui, com quem está nos assistindo em casa, um dia especial, porque eu pude escolher um livro para a gente falar nessa noite, que é um tanto quanto especial para mim, e acho que, ou eu pretendo, que você entenda o porquê até o final desses minutos que a gente vai ter essa reflexão. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, enquanto eu vou ajeitando aqui meu computador, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem achou diz amém. Lucas 15, versículo 11. Essa é uma passagem muito conhecida. Está um silêncio grande, né? Vamos ler juntos. A gente vai ler do 11 até o 32. Então, é uma leitura longa, mas eu acredito que vai valer a pena. Está aqui, provavelmente, aqui no telão também, a versão que eu estou lendo. Talvez não seja exatamente igual à sua. Caso você deseje acompanhar pelo telão, é só acompanhar. Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Jesus continuou dizendo, né? Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Talvez em algumas versões, viver de uma forma dissoluta. Quando seu dinheiro acabou, versículo 14, uma grande fome se espalhou pela terra e começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente ele caiu em si, ele disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Versículo 18, vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, me trate como seu empregado. Então ele voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o Senhor. Assim como ele tinha planejado dizer, né? Pequei contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, e na volta para casa ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. E o pai saiu
e insistiu com o filho. Já estamos terminando, mas ele respondeu, todos esses anos, ele falando para o pai, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e eu nunca me recusei a obedecer nenhuma das suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, ele não reconhece nem que é um irmão, né? Ele fala, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite, em adoração, em louvores, e como uma comunidade, como uma família, rendendo graças a Ti. Somos gratos pela vida, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas famílias, em nossas casas. Lemos aqui a Tua palavra. A Tua palavra é perfeita e ela tem um poder muito especial de transformar nossas vidas. Que essa porção, pequena porção da Tua palavra, nessa noite possa entrar nos nossos corações, ser semeada nos nossos corações e gerar frutos em cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém, amém. Acredito que você já ouviu essa passagem. A gente hoje está dando continuidade, como eu falei, à série Clube do Livro. E eu lembrei, quando soube que ia estar trazendo essa reflexão, eu lembrei de um livro que fala sobre vários livros. Provavelmente você já ouviu falar, quem é cristão há mais tempo, em um escritor chamado Richard Foster. Ele tem alguns livros, é um americano, é vivo, tem alguns livros, dentre os quais tem um bem famoso, que é A Celebração da Disciplina. Então, é um livro que é muito utilizado e é muito especial também, mas eu não queria falar sobre esse livro. O Richard Foster, junto com outro autor também famoso, chamado Dallas Willard, eles organizaram um livro chamado... a palavra é realmente organizaram, porque eles não escreveram esse livro, eles organizaram, que é os 25 livros que todo cristão deveria ler. Então, lá nos Estados Unidos, tem uma rede, que é uma revista, né? Christianity Today, que é o Cristianismo Hoje, e eles encabeçaram, junto com os redatores dessa revista, esse livro que, em suma, ele traz o resumo de 25 livros que todo cristão deveria ler. Então, todo cristão, gente, eu estou falando realmente todo cristão. A gente não está entrando aqui em minúcias, se é um cristão católico, evangélico ou ortodoxo. Já tratamos aqui no nosso culto, aqui no ensino, né, sobre diferenças desses nichos do cristianismo. Somos protestantes, não vou entrar nesses detalhes hoje, mas somos protestantes, essa é a nossa identidade, é Deus, de alguma forma falando. Mas um cristão é um cristão, tá? Aquela coisa que a gente sempre ensina nas coisas essenciais, né? No que é comum, né? Unidade, no que não é comum, né? No que não é essencial, liberdade, em todas as outras coisas, o amor. Então, esse livro é feito para cristãos. E eu queria botar a lista, né? Não dá para ler direito, mas nessa lista tem livros assim que eu tenho certeza que você já ouviu falar, como o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, o Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, o Peregrino, do John Bunyan, e eu não vou entrar nas minúcias, mas caso você nunca tenha podido ter esse livro em mãos, você pode pesquisar na internet, e eu aconselho muito que você pesquise, que você conheça a fé cristã.
esse livro ele não é um tratado, ele não é uma solução final, e também não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, amém? Mas é aconselhável, né? Foi feito um esforço de reunir uma lista de livros que todos nós, como cristãos, deveríamos ler. Então, você pode pesquisar na internet, você vai achar essa lista. Eu aconselho muito ler de baixo para cima, porque eles são organizados numa ordem cronológica de publicação. Então, o primeiro da lista, sobre a encarnação de Santo Atanásio. Só aqui um resumo. Santo Atanásio foi um bispo da igreja quando ainda não existia nenhuma divisão na igreja. Ele foi bispo lá no Egito, no ano de 300 e alguma coisa, né, no quarto século. E ele, a defesa, né, de Santo Atanásio foi muito importante para o conjunto geral da nossa fé. Ele foi contra uma controvérsia, uma heresia, né, que era a heresia do arianismo. Então, de baixo para cima, assim, do primeiro, sempre aquela linguagem mais antiga, porque é a ordem cronológica de publicação. E eu queria falar sobre o último livro, que quando assim que eu vi essa lista, eu corri atrás de ler e de conseguir uma edição que se chama A Volta do Filho Pródigo, que é sobre essa passagem que a gente leu, mas não é só sobre a passagem. O autor, que se chama Henry Nouwen, um holandês que já é falecido, que foi um padre católico, tá? Ele não foi um pastor evangélico, mas ele não entra em detalhes diferenças religiosas. Ele aborda aquilo que é comum à nossa fé. Então, esse livro está na lista dos 25 livros que todo cristão deveria ler. E essa edição é uma edição mais antiga. Eu comprei num sebo, que na época que eu comprei não tinha edição mais nova, já saiu uma edição mais nova. E esse livro, a história, né, dele retrata, o conteúdo que ele tem, retrata a vida um pouco, né, desse escritor, que é o Henry Nouwen. Ele, basicamente, ele não olha... Segurar um pouco... Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo? Eu tenho uma barriguinha, né? Vem aqui para... entendi. A mão. Mas por que a mão? Perfeito. É isso. Tá bom. Vocês que mandam. Não, eu sei que já a minha barriguinha já dá aqui, né? Fica aqui. Eu estava segurando meu filho mais cedo. Ajuda. E aí eu já me controlo para o microfone não descer aqui, porque a barriga ajuda a gente a apoiar. Mas, enfim, não era por causa disso. Mas, voltando aqui ao livro, A Volta do Filho Pródigo, basicamente, esse escritor, ele recebeu um pôster, e esse pôster era um pôster baseado num quadro de um pintor chamado Rembrandt. Foi um pintor muito famoso. Vamos passar aqui, né? E basicamente, vamos passar aqui. Esse é o Henry Nouwen. Ele faleceu em 1996. Ele foi holandês, teólogo, psicólogo, padre, escritor sobre vida espiritual. Ele foi professor em Harvard, Yale, em Columbia, e ele, nos últimos 20 anos da sua vida, quando ele estava no auge, imagina um professor de Harvard, ele abandonou tudo e foi morar numa comunidade no Canadá que cuidava de pessoas especiais, pessoas com doenças, pessoas especiais. Então, vendeu 20 milhões de cópias. Aqui é ele com um cara chamado Adam. Ele cuidou do Adam nos últimos 20 anos da sua vida. O Adam não podia falar, o Adam não podia expressar sentimentos, mas aqui ele dando aula em Harvard, que é antes, né, não está em ordem, depois ele nessa comunidade cuidando do Adam.
E imagina alguém que chegou no topo, né, do que poderia chegar, de onde poderia chegar, abandonou tudo para seguir aquilo que ele acreditava ser aquilo que ele deveria seguir. Então, A Volta do Filho Pródigo é um dos seus últimos livros, e ele é baseado na pintura do Rembrandt, que foi um grande autorretratista, pintava em óleo, e que pintou o quadro, né, aqui uma bio aqui do Rembrandt, que nasceu em Amsterdã, foi um pintor, um gravurista, também holandês, e esse livro, esse quadro, perdão, que é A Volta do Filho Pródigo, ele está num museu em São Petersburgo, que é o Hermitage, eu não sei pronunciar o nome desse museu. Estava conversando com alguns aqui que viajam muito, já estiveram na Rússia e já viram. Então, é esse o quadro. E o nome desse quadro é A Volta do Filho Pródigo. Então, o Henry Nouwen, ele não olha primeiro para a parábola, ele olha para o quadro que foi pintado 300 anos antes dele vir a existir e que o causou muito impacto na vida dele. Evidentemente, o quadro tem um pano de fundo, que é da parábola que nós acabamos de ler. Pode passar para o próximo. Então, essa é a história de 2 filhos e do seu pai. É uma história simples. Hoje a gente não vai entrar em questões teológicas. A gente vai falar sobre vida espiritual, sobre uma jornada espiritual, e que conta essa história de 2 filhos e de um pai. Apesar do nome ser A Volta do Filho Pródigo e a própria parábola ser sobre o filho pródigo, na verdade, a gente vai analisar esses 3 personagens e esse é o nosso convite. Até aqui, vocês estão comigo? Estão me entendendo? Ok. Bom, primeiro a gente vai falar sobre aquilo que a gente leu, que basicamente Jesus, ele conta, sai da boca de Jesus, e ele conta essa história, essa parábola, no qual o pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo, sempre os mais novos, né? Quem é o irmão mais novo aqui? O mais novo é aquele que apronta mais, né? E nessa parábola, o mais novo, ele aprontou mais, e ele chegou para o seu pai um certo dia e pediu: pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero a parte que me cabe. E o pai, ele, com certeza, recebeu isso com muita tristeza, porque naquele tempo, pedir a herança com o pai em vida significava dizer que significava que o pai tinha morrido para ele. É uma coisa impensável. Ninguém absolutamente seria capaz de fazer isso naquele tempo. E mesmo assim, Jesus usa dessa linguagem tão radical. E o filho pega, o pai, com muita tristeza, dá a parte, reparte a parte da herança que cabe ao filho mais novo, e o filho, então, viaja para uma terra muito distante, e ele vai gasta tudo que ele tinha. Então, a gente primeiro vai falar sobre esse filho mais novo, que é o gastador, e que tem essa atitude tão terrível em relação ao seu pai. Queria que botasse a imagem 8, que é o quadro. Não é um quadro tão grande. Seria a imagem 8 antes da gente ler. Porque o quadro, ele retrata a volta desse filho. Bom, a primeira coisa como eu falei, né, o pai ele deu a parte da herança, o filho saiu de casa, gastou toda a grana. E um texto que eu separei é esse primeiro texto que foi colocado, que diz que é um texto do livro que diz assim: o que é deixar a casa? O que significa deixar a casa? O Henry Nouwen escreve que é muito mais do que um acontecimento histórico, limitado ao tempo e a algum lugar.
é negar a realidade espiritual de que pertenço a Deus com todo o meu ser. Que Deus me ampara num eterno abraço, que sou realmente moldado nas palmas das suas mãos, escondido nas suas sombras. Então, talvez hoje, alguns que tenham entrado aqui nesse lugar, talvez você se veja nessa situação, na mesma situação do filho mais jovem. Talvez no seu interior você já tenha ouvido Deus, você já tenha, Deus já tenha falado com você, você já tenha tido uma experiência com Deus, você já tenha tido uma experiência com a igreja, uma experiência com a comunidade, e você, algo aconteceu na sua vida, e você se sente nesse momento exatamente como o filho mais novo. Alguém que saiu de casa. O Henry Nouwen escreve que sair de casa significa exatamente deixar o lugar de segurança. Não é só sobre um acontecimento, sobre um espaço, mas é sobre abandonar aquilo que representa quem nós somos, a nossa identidade. A casa representa aquilo que nós somos. Pedir a herança, sair para um outro lugar, significa exatamente você deixar de... eu tenho um nome, agora esse nome não serve mais para mim. Esse nome já não é mais o meu nome. Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero fazer as coisas como eu acredito que devem ser feitas. E talvez muitos de nós já estivemos ou ainda estejamos na situação desse filho. Deixar a casa é viver como se eu ainda não possuísse um lar e precisasse procurar muito à distância até encontrá-lo. Talvez você esteja sentindo assim, ou coisas aconteceram na sua vida que te deixaram com esse sentimento. Eu não tenho um lar, eu não tenho um lugar para chamar de meu. E espiritualmente você se vê como esse jovem que foi para longe, viveu longe. Eu quero te dizer que hoje é um dia de voltar para casa. Esse é um dia que o Senhor separou para que você possa voltar para casa. E voltar para casa tem muitos significados. Talvez seja um encontro consigo mesmo de novo. Um encontro com quem você se vê em Deus, ou em quem você já foi um dia, ou um reencontro com as promessas de Deus para a sua vida. Abandono o lar toda vez que deixo de crer naquela voz que me chama de amado e sigo outras que oferecem múltiplos caminhos para que eu encontre o amor que eu tanto procuro. Hoje, no nosso mundo, a gente procura o tempo inteiro aprovação, a gente precisa de autoafirmação, a gente não é para menos que tanto cresce, né, a teologia coach, todas essas vozes, e são muitas vozes, né? E cada vez mais a nossa sociedade é uma sociedade doente, cheia de problemas emocionais, porque a gente, de alguma forma, vive uma distopia. A realidade está se transformando cada vez mais distante do que é a realidade. E a vida é pautada hoje por redes sociais, por perfis em que nós somos felizes sempre. Sempre nós somos legais, bonitos, estamos sempre viajando, e todo mundo está sempre assim, na hype. Isso causa cada vez mais, tem um efeito colateral, de cada vez mais a gente está perdido. Estamos desencontrados. É como se a gente tivesse realmente
saído de casa e, primeiro, da nossa própria casa, do nosso próprio eu, de quem nós somos, da nossa identidade, daquilo que nos afirma, daquilo que representa aquilo que nós somos. E nós, para nos adequar ao tempo de hoje, ao mundo de hoje, a essas demandas do tempo presente, a gente tem feito tudo que é possível, né, para que a gente esteja adequado, cada vez mais distante de nós. Não para menos burnout, depressão, todas as questões psíquicas, que hoje são sempre validadas, né? Tem essa coisa, sempre tudo é validado. Então, problemas acontecem, emocionais, mas o quanto isso não é resultado, na realidade, da gente não estar vivendo ou estar fugindo dessa realidade. Então, essa parábola, essa história de Jesus e o quadro de Rembrandt, o livro do Henry Nouwen, primeiro eles falam, isso tudo, o pano de fundo disso é a fuga da realidade. Talvez você esteja em fuga hoje. Talvez você seja alguém em fuga hoje. Talvez você já esteja tão distante de quem você era que você nem se reconhece mais. E o Criador que te fez, Ele te conhece, Ele é aquele que planejou você. Aí o que a palavra de Deus diz, Ele conhece quantos fios de cabelo você tem, Ele te conhece pelo nome, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Nas palmas da mão dele, Ele te carregou, Ele te protegeu. Assim como Jesus no batismo, que Deus chama o próprio Filho de amado, nós somos também amados por Deus, somos filhos de Deus, mas estamos cada vez menos, essa voz do Pai é ouvida dentro de nós, e cada vez mais a gente dá lugar às vozes do mundo, que são muitas e são altas, e que nos deixam completamente perdidos. Quando a gente menos percebe, a gente está muito distante de casa. E hoje eu creio que Jesus ele vai falar com você para que o tanto que Ele te ama, para que você possa voltar para casa, para que você possa voltar para o lugar que você nunca devia ter saído. O lugar onde Ele te chama de amado. O lugar onde você pode ser quem você é, sem nenhuma máscara, sem nada que te desconfigure ou que te tire da realidade, e que você possa ser exatamente quem você é, como você é, porque é assim que Deus te ama. Ninguém é perfeito, ninguém é o que aparenta ser nas redes sociais, e ninguém é o que deveria ser. A gente somos o que somos, né? Tem um livro chamado, que é exatamente Deus nos ama como somos, e não como deveríamos ser, porque ninguém é como deveria ser. Mas cada vez mais a gente quer isso. E talvez a gente esteja nessa rota de ir para um lugar distante da vontade de Deus, um lugar distante do propósito de Deus, um lugar distante da comunidade, um lugar distante da onde eu tenho uma casa, uma família, onde eu tenho um lar, onde eu sou aceito, amado, eu sou reconhecido, e eu não preciso de malabarismos para que me aceitem, porque eu sou amado nesse lugar, e eu estou saindo desse lugar. E por que eu estou saindo desse lugar? Ou por que você está saindo desse lugar? Porque você está ouvindo vozes que não deveria. Porque a voz do Pai, ela está sendo falada. Deus, Ele fala com a gente o tempo inteiro, a gente que tem muita dificuldade em ouvir Deus. Deus fala na Bíblia em todo o tempo. Deus falou com Balaão, no Velho Testamento, 3 vezes. Usou uma mula para falar com Balaão, que era um profeta pagão. E Deus chega ao ponto de usar uma mula. Imagina uma mula falando, uma mula falou. E isso demonstra que o problema não é Deus falar com o homem. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com a gente. Eu sei que a semana inteira Deus fala com você. O problema é o homem ouvir Deus.
O problema é a gente ouvir Deus. O filho mais novo, de repente, gastou tudo o que ele tinha. E ele se viu, deixa eu olhar o horário, ele se viu, de repente, sem nada. Os tempos mudaram. E ele tinha negociado com o fazendeiro para ele trabalhar servindo comida para os porcos. E, de repente, nem a comida dos porcos ele tinha para comer. Tudo que ele tinha gastado, ele tinha esbanjado. Quantos dons Deus deu para cada um de nós. E a gente tem esbanjado isso. A gente não tem sido servos fiéis, que pegam aquilo que Deus dá e multiplica, mas quantas vezes a gente tem se esbanjado, né? Deus nos deu talentos, dons, capacidades, potencialidades. E eu estou longe de casa quando eu não estou sendo quem eu fui criado para ser. Talvez você esteja longe de casa hoje. Em retrospecto, estou lendo textos que foram retirados do livro. Em retrospecto, parece que o filho pródigo, ou seja, o filho mais novo, tinha que perder tudo para entrar em contato com o seu ser. E quando percebeu que queria ser tratado, ele chegou a querer ser tratado como um dos porcos, ele entendeu que ele não era um porco. Ele entendeu que ele era filho. Infelizmente, às vezes, a gente tem que chegar no fundo do poço para que a gente reconheça que a gente não deveria estar ali, que nós não fomos criados para estar ali. Infelizmente, às vezes, coisas terríveis têm que acontecer na nossa vida, e a dor ensina muito. A dor é sempre pedagógica. E a gente não quer sentir ela, mas ela tem um papel fundamental na nossa vida e na nossa existência. Mas é a esse ponto que a gente precisa chegar, ao ponto de se reconhecer, de querer ser algo tão abjeto, tão longe do que nós fomos criados para ser, tão distante assim. Se for necessário, essa é uma das lições da parábola do filho pródigo. Se for necessário, a gente vai chegar nesse fundo do poço. Se for necessário, a gente vai chegar aonde a gente não deseja, a gente vai sentir coisas que a gente não deseja, e talvez você esteja sentindo coisas que você não deseja e não. Mas olha, tem um fundo pedagógico nisso. Tem uma coisa de, olha, você está vivo. E você está onde você está, talvez exatamente pelo motivo de que você precisa reconhecer que você não faz parte disso. Não é para isso que você e eu fomos criados, em hipótese alguma. O que falta para que você reconheça, o que eu reconheça, o que falta para que chegue um momento em que a gente tome a decisão que o filho tomou, o filho mais novo. Eu quero voltar para casa. Eu quero encontrar de volta a minha família. Eu quero me encontrar de volta. Quero me encontrar de novo. Eu quero ser de novo. Eu quero ouvir meu pai falar de novo. Eu quero, nem que seja como um empregado, nem que seja como alguém subjugado. Ali eu estou mais próximo da minha identidade do que tão distante, nesse lugar que eu não fui criado para estar. Eu já me vi assim tantas vezes na minha vida. Será que você vai ter de perder tudo também?
É muito melhor, se você está indo, é muito melhor dar meia volta e voltar. E fazer o caminho de volta para casa. E tudo bem se você chegou nesse lugar. A gente está aqui como uma comunidade de pessoas que não são perfeitas para acolher uns aos outros, para nos apoiar, para amar pessoas, para fazer com que pessoas conheçam a Deus, para que pessoas reencontrem a Deus, para que pessoas encontrem liberdade, descubram o seu propósito, voltem a ser minimamente a plenitude daquilo que elas foram chamadas e criadas para ser. Então o filho, ele volta para casa. E vamos para o segundo personagem dessa parábola, que é o filho mais velho. Porque quando o filho mais novo volta para casa, quando ele faz e percorre esse longo caminho, o pai, quando vê o filho se aproximando, no texto bíblico, diz que Jesus, ele conta que o pai, ele vai correndo em direção ao filho. E ele abraça o filho, beija. O filho nunca deixou de ser filho. Aliás, o filho só pôde sair porque o pai amou o filho da maneira que retrata o amor de Deus na sua plenitude, que é deixando partir. Deus, ele não é um pai que, de modo algum, ele vai nos obrigar a absolutamente nada. O amor de Deus é tão grande que, quando a gente quer partir, ele deixa a gente partir. Porque no amor de Deus não existe nenhum medo. Não existe absolutamente nada tóxico. O amor de Deus é a plenitude do amor. Deus é amor. E é o amor que deixa ir. É um amor que sofre. Porque todo amor de verdade sofre. Sofre porque deixa ir. Sofre porque não obriga o outro, porque não coloca uma arma na cabeça de ninguém, não constrange. Não, o amor de Deus é perfeito. E o filho volta, e Deus o pai está ali. Deus, na representação, na tipificação daquele pai, o pai está ali, pronto para amar, para acolher e para dar uma festa. Mas o irmão mais velho, eu sou irmão mais velho, então, quantas vezes, né, eu também me vejo. Aliás, a Bíblia é esse espelho, né? Não é a gente que lê a Bíblia, é a Bíblia que lê a gente. A gente vai se encontrando, né? Esse é o mistério da palavra de Deus. E o filho mais velho, ele fica muito chateado. Ele tem um olhar de recriminação. Ele já nem considerava mais aquele irmão mais novo irmão. Eu vou pedir para o louvor só segurar um pouquinho, mas eu vou correr aqui. E se a gente olhar para o filho mais velho, é aquele cara que reclama, que está chateado, né, o tempo inteiro. E Ernauer, ele faz uma observação que eu acho fantástica. Porque na atitude do filho mais velho, a gente percebe que, apesar dele nunca ter saído de casa, de forma no exterior, ele saiu de casa também. Que ele estava ali só para cumprir uma tabela. Ele já não sentia mais que era filho. Ele também ouviu outras vozes. Ele só não efetuou o sair de casa, mas ele saiu de outra forma. E esse é o perigo de todos nós que estamos na igreja. Que olhamos para o mundo e a gente fala, olha lá o filho mais novo,
né? Aquele meu amigo que está esbanjando, aquela pessoa que não está em comunhão e que está perdido no mundo. E a gente usa essa expressão, né? Mas a gente está perdido dentro de casa. E a gente vive reclamando de tudo. Henry Nouwen, ele escreve que queixar-se o tempo todo é contraproducente e nocivo. Se é alguém que fica o tempo inteiro resmungando, reclamando, olhando para si com autocomiseração. Então ele fala, quando eu expresso as minhas queixas com o intento de merecer simpatia e receber a satisfação que eu tanto desejo, o resultado é sempre o oposto do que eu queria obter. Alguém que reclama é alguém difícil de conviver, e poucas pessoas sabem como responder às queixas feitas por alguém que se rejeita. Então, se você é alguém que se rejeita, você tem ocupado esse arquétipo do filho mais velho. O trágico é que, muitas vezes, uma vez expressa, a lamúria leva ao que mais se queria evitar, um afastamento maior. E se a gente está nesse lugar de lamúria, de reclamação, de autocomiseração, de rivalidade, a gente também não está ouvindo a voz do nosso Pai, e a gente já está muito distante de casa, só está de corpo presente, e isso, para Deus, não significa absolutamente nada. Não é nem um pouco melhor que o mais novo, não é. Nós, humanos, homens, a gente vê as coisas pela aparência, mas Deus conhece a gente no interior, Ele sabe a realidade de cada um de nós hoje. Será que você está no lugar do filho mais velho? Deus também quer que você volte para casa. Esse também é o chamado de Jesus. Não importa se você está na condição do filho mais novo, ou se você está na condição do filho mais velho. Importa que hoje a gente volte para casa. Por último, essa passagem mostra a figura do pai, que acolhe o filho mais novo. Aliás, o filho mais novo, quando vai voltar para casa, quando decide voltar, ele prepara um discurso, né? E quantos de nós não agimos assim com Deus? Às vezes nos afastamos, pecamos, erramos. E a gente prepara, né, dentro da nossa mentalidade, da nossa compreensão, um discurso assim: Pai, ó, pequei contra ti. E o filho prepara esse discurso, volta. E a primeira coisa, o pai vai abraçar, vai correr abraçando o filho, e o filho vai dizer: Pai, pequei contra ti. O pai nem responde. Isso significa muito. Significa que os nossos discursos, as nossas lamentações, até sobre o nosso passado, para Deus também não conta. Conta a nossa disposição de voltar. E o pai que deixa a gente partir é o pai que está aberto e com mãos abertas para nos receber. É o pai que fala para o filho mais velho exatamente: poxa, meu filho, você não sabe quem tu é. Tu está aqui comigo esse tempo todo e onde você está com a cabeça? Seu irmão estava morto. Ele voltou. Vamos escolher alegria, vamos festejar, vamos olhar para essa ressurreição. Vamos olhar vamos fazer festa, vamos comemorar. Teu irmão estava morto. Gente, o nosso Deus é um Deus que escolhe a festa, é um Deus que escolhe a alegria, que onde tem júbilo, onde tem riso, onde tem música, onde tem dança, onde tem churrasco, onde tem celebração, onde tem festa, Deus está presente. E Ele não está
se importando, é isso. Ou a Bíblia não é, ou a Bíblia mente, eu não creio que a Bíblia mente, mas se a gente olha para essa passagem, a gente vê exatamente o agido de Deus, nosso Pai, o como Ele na verdade quer nos curar, nos transformar, nos amar, demonstrar o seu amor por nós. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele, para que a gente fosse amigo dele e não distante, e não escravo, e não alguém que está longe, mas não próximo, filho, amado, aceito, querido, aquele que eu coloco junto do meu peito e, olha, não importa, é o meu filho, está me babando, mas é o meu filho. E é o que o quadro que eu queria que a gente terminasse essa conclusão, a gente olhasse, e aí o Ministério de Louvor pode subir, para a gente, assim, fechar essas aparatas, tudo aquilo que a gente deixou aqui um pouco em aberto, para que você também fique com um gostinho de quero mais, e procure o livro e procure, enfim, ler a Bíblia, mas desse ponto de vista, falando sobre o filho mais velho e sobre o pai, é muito compreensível, em Renan escreve, que o filho mais velho, a incapacidade do filho mais velho de partilhar a alegria do pai. Quando ele chegou em casa, vindo do trabalho, ouviu música e dança e percebeu que havia alegria na casa, imediatamente suspeitou do que estava acontecendo. Sabe, a gente como cristão, volta e meia, a gente age assim, né? Suspeitando sempre das coisas, achando que a gente não foi colocado a par. Uma vez que a gente assume essa atitude de desconfiança, deixamos de ser espontâneos ao ponto de que nem mesmo a alegria pode despertar alegria em nós. A história diz, chamando um servo, ele perguntou o que estava acontecendo. Há o medo de que eu tenha sido excluído, né? Essa coisa que alguém não tenha me contado. Quantas vezes a gente age assim? Não fui informado, não sei o que está acontecendo. Mas hoje o Pai deseja que nós voltemos para casa. E concluindo, o chamado do Evangelho, o pastor Samuel sempre fala isso, é um chamado a uma vida desconfortável. É um chamado como o Henry Nouwen fez. Um católico, alguém que eu não concordo com tudo que ele pensa, certo? Eu também não. Mas imagina você chegar no topo, abrir mão de tudo para o desconforto. E a conclusão desse livro, muito pequeno, mas muito profundo, é que para todos nós, o chamado e a plenitude de Deus para todos nós, seja para quem se vê como o filho mais velho, quem se vê como o filho mais novo. A vontade de Deus para ambos, a vontade de Deus para mim, para você, a vontade de Deus para todos nós. A vontade de Deus é que a gente amadureça e nos tornemos pais. Isso é paternidade espiritual. Isso daria aqui para a gente falar muito sobre. Mas a gente terceiriza a responsabilidade, né, da paternidade espiritual para o pastor, para o líder do GC. Não. A vontade de Deus é que eu e você, a gente amadureça, volte para casa, onde quer que a gente esteja. Que a gente amadureça a ponto de nos tornar pais, mães. Mas, por último, a figura do quadro. A gente já vai ler esse texto, queria voltar na figura primeiro, que é o quadro, é o 8. Rembrandt, ele desenha um pai, ele pinta um pai. Se você olhar a mão direita, né, aqui do meu ponto de vista, a mão direita é a mão de um homem, a mão esquerda é a mão de uma mulher, porque Deus é pai e mãe, e esses detalhes estão intrínsecos.
O filho, ele está com o cabelo raspado. Significa quase que ele foi um escravo, mas significa também que a gente, para voltar para o pai, a gente tem que voltar a ser criança, ou como criança. Está descalço de uns pés. Um dos homens ali é um irmão mais velho, olhando. E agora sim eu queria que a gente lesse esse último texto. Com os olhos da mente, eu vejo a pintura de Rembrandt, a volta do filho pródigo. O pai de olhos mortiços abraça junto ao peito com amor incondicional o filho que retornou. As duas mãos, uma forte, masculina, outra gentil e feminina, repousam sobre os ombros do filho. Ele não está olhando para o filho. Se você olhar o pai, ele não está olhando para o filho. Mas sente seu corpo jovem e cansado e deixa-o descansar no seu abraço. Seu vasto manto vermelho é como as asas de uma mãe pássaro cobrindo sua frágil ninhada. Ele parece pensar uma única coisa: ele voltou. Estou contente de tê-lo comigo de novo. A pergunta hoje: por que então adiar? Deus está ali em pé, de braços abertos, esperando para me abraçar, esperando para te abraçar. Deus não quer fazer nenhuma pergunta sobre o seu passado. Não é o interesse de Deus hoje. Tudo que Deus quer é te ter de volta em casa. A pergunta é: por que adiar? Se você está distante de casa, é hora de voltar. Se você está distante de casa, dentro de casa, é hora de voltar. Porque amanhã, porque depois de amanhã, porque semana que vem, porque na outra semana, Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E você vai se tornar um pai. Você vai se tornar